Nossa correção. Vamos agora lá para a página 183 do número 3. Complete com o nome dos instrumentos de mediação adequado. Da letrinha A. Para medir o tempo obtido em uma prova de natação, usamos o cronômetro. B. Para medir o comprimento de um pedaço de madeira, usamos a fita métrica. C. Para medir a massa de um bolo, usamos a balança. Medidas de comprimento. O pai de Alice, Rafael, vai comprar um porta-retrato. Ele mediu as dimensões da foto do porta-retratos com clipes. Conte e escreva a quantidade de clipes de cada comprimento, que vai ser o C, e de cada largura, que é o L. Então, a primeira ele já fez, vamos na segunda. No segundo porta-retrato tem 6 de comprimento e 5 de largura. No último porta-retrato, 7 de comprimento e 5 de largura. Agora contorne o porta-retratos em que cabe exatamente a foto. É o segundo porta-retrato. Para medir comprimentos, podemos usar diversos objetos ou partes do corpo para instrumentos de mediação. Centímetro. Alguns documentos de identificação precisam de foto com o rosto da pessoa. Observe as duas fotos que foram tiradas para a emissão da carteira de identidade, que é o RG, e do passaporte de Nicolas. Usando uma régua, meça as dimensões em centímetros de cada foto e complete os espaços. Por isso que o tia Patrícia falou que iam precisar da régua. Então, na primeira foto, que é a menor, são 4 centímetros e 3 centímetros. Na foto maior, são 7 centímetros e 5 centímetros. Milímetro. Durante a aula, Alice usou uma malha quadriculada conforme a imagem a seguir. Em que lado de cada quadrinho da malha é medida 5 milímetros de comprimento? Ela pintou 2 quadrinhos, um ao lado do outro, para representar um retângulo. Letrinha A. Quantos milímetros mede um dos maiores lados desse retângulo? 10 milímetros. B. A medida obtida na resposta anterior corresponde a quantos centímetros? A 1 centímetro. Indicamos o milímetro por 1 milímetro. 10 milímetros corresponde a 1 centímetro. E tem aí os exemplos. Metro. Edivaldo cortou uma barra de plástico em 1 metro, que corresponde a 100 centímetros em 10 partes iguais. Aí tem a barra, que é 1 metro, e mostrou ele cortando em 10 pacotes. 10 partes. Perdão. Qual é o comprimento de cada parte da barra? 10 centímetros. Voltando agora, indo agora para a página 186. Atividade. Aqui são as respostas pessoais, tá bom? Com uma borracha, meça o comprimento e largura de uma régua conforme mostrado no esquema ao lado. Depois responda às questões. Então, isso aí é de vocês, tá bom? Que é uma resposta pessoal. Agora vamos lá para o número 2. Veja como Rodolfo, Cristiano e Rodrigo mediram o comprimento do canudinho. Aí tem os exemplos. A medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros, Rodolfo falando. A medida do comprimento do canudinho é igual a 4 centímetros, Cristiano. A medida do comprimento do canudinho é igual a 6 centímetros, Rodrigo. Qual deles está errado e por quê? Qual desses aí está errado? O Cristiano. Porque a medida do canudinho não é indicada. Gente, deixa eu falar porque que eu parei. Eu preciso falar para vocês. Eu perguntei e por um momento eu fiquei aguardando a resposta. A tia Patrícia viajou. Eu tive que explicar por que eu dei uma parada. Por algum momento na minha vida eu achei que alguém iria me responder. Então me desculpa, tá? Viajei agora. Vamos de novo lá. Qual deles está errado e por quê? Cristiano está errado. Por quê? Porque a medida do canudinho não é indicada pela marca final, 4 centímetros, mas pela diferença entre a marca final e a marca inicial. 4 centímetros menos 1 centímetro, que são 3 centímetros. Não precisa estar exatamente igual ao meu. Se vocês colocaram o porquê de vocês, mas com outras palavras dentro do mesmo contexto, não está errado, tá bom? Agora no número 3. Com a régua, meça o comprimento de cada figura. Então, na letrinha A, o grampo tem 5 centímetros e a chave tem 4 centímetros. 4. Destaque as peças
Não tem peças, né? Porque a tia Patrícia não mandou o envelope para vocês. E se a gente não retornar, eu vou entregar o envelope. Nós vamos botar os envelopes em dia nas aulas assim online, tá bom? Arthur comprou 4 placas de madeira com 25 centímetros de comprimento, cada uma para montar uma prateleira. Qual é o comprimento das 4 placas juntas em centímetros e em metro? Então, em centímetros são 100 centímetros, que é 1 metro. 6. Observe os instrumentos de mediação abaixo e em seguida responda. Letrinha A. Qual desses instrumentos é o mais indicado para Jaime, que é costureiro, usar em seus trabalhos? É o metro. O costureiro usa o metro. B. Para um estudante do terceiro ano, qual é o instrumento mais adequado? A régua. Nós estamos fazendo o que agora? Usando a régua para fazer mediação. C. Cite uma profissão que utilize a drena como instrumento de mediação. Eu vou dar o meu, que é o engenheiro, mas vocês podem dar uma outra profissão também, tá? Então hoje nós vamos ficar por aqui, tá bom? Então até amanhã nós vamos continuar com o nosso livro de matemática para dar continuação à nossa atividade, tá bom? Um beijinho e até amanhã.